Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha, última aulinha do mês de novembro, né? Para todos os que já fecharam suas notas, parabéns. Para os que ainda vão fazer a provinha de recuperação, que continuem estudando mais um pouquinho, que logo, logo tudo melhora e tudo termina, né, pessoal? Pessoal, nós vamos lá na página 146 do livro de gramática falar um pouquinho das flexões de modo do verbo. Então, relembrando que o verbo é a palavrinha que expressa ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Quando eu falo assim, Joãozinho jogou bola, jogar é um verbo que indica ação. Joãozinho está cansado, está é um verbo que dá a ideia de estado, a maneira como ele se encontra naquele momento. E ontem choveu bastante, choveu é um verbo que dá a ideia de fenômeno na natureza. Então, você tem aí a definição do que é verbo. E o verbo é uma classe gramatical que ela tem flexão de modo, ou seja, ela pode mudar, né? Uma das mudanças que ela tem é a flexão de modo. O que, que é isso? Olha lá. O falante pode alterar um verbo para mostrar como vê o fato a respeito do qual está falando. Assim, um fato pode ser visto como uma realidade, uma possibilidade ou uma ordem. Então, quando você fala alguma coisa sobre uma coisa real, sobre uma certeza, então é um tipo de frase que você faz. Quando você faz uma frase sobre uma possibilidade ou uma dúvida sua, quando você faz uma suposição, talvez, né? Então, é um outro tipo de frase. Ou então, você pode fazer uma frase dando uma ordem, um conselho, é porque você quer que algo aconteça. Tá? Então, você tem essas três maneiras de organizar uma frase. Para expressar uma realidade, para expressar uma possibilidade ou dúvida e para expressar uma ordem ou conselho. Então, isso é o modo, a escolha de quem fala para exprimir sua intenção comunicativa. A flexão de modo é a alteração do verbo para exprimir essa mudança, por meio de acréscimo de terminações de modo. Então, são três modos verbais. Quando eu falo assim, olha as três frases aqui nos três quadrinhos. O céu está nublado. Se chovesse, eu não iria à escola. Leve um guarda-chuva. Então, você tem aqui uma mesma situação em que o menininho está olhando pela vidraça, vendo a chuva, e na primeira ele faz uma frase de como essa daqui, ó, expressando uma realidade. O falante tem certeza, ele olha lá fora e vê, o céu está nublado, tá? No segundo quadrinho, está correspondendo a essa definição aqui. Ele olha lá fora, pensa, né? Uma frase sobre uma possibilidade, uma dúvida, ou seja, o falante faz uma suposição. Se chovesse, eu não iria à escola, tá? E na terceira, a mãe dele dá uma ordem, tá? É um conselho, é uma ordem. Leve um guarda-chuva. Então, aqui você tem as três flexões de modo do verbo, as três maneiras como você pode construir uma frase dependendo da sua intenção. Então, de acordo com isso, nós temos que os verbos podem estar no modo indicativo, no modo subjuntivo ou no modo imperativo. No modo indicativo, o que acontece? Encaramos o fato de que estamos falando como um fato certo. Então, o céu está nublado. O modo subjuntivo é aquele que dá a ideia de uma possibilidade, uma hipótese, uma dúvida, que depende de uma outra coisa para acontecer. Se chovesse muito, eu não iria à escola. E o imperativo é aquele que dá a ideia de uma ordem, um conselho, um pedido. Leve um guarda-chuva, hein? A sua mãe que está falando, leve, tá? Quando a sua mãe fala, arrume seu quarto, vai estudar, sai desse celular, vai ler um livro. Então, ela está falando frases que estão no modo imperativo, porque ela está te dando uma ordem, um conselho, um pedido. Quando você pensa, quando você escreve, quando você fala uma frase, ai, sei, se acabasse a pandemia, a gente voltaria para a escola, que delícia. Então, se acabasse, uma possibilidade, uma hipótese, uma dúvida. Então, aí você está fazendo uma frase no modo subjuntivo. Ou quando você fala uma frase que mostra um fato real, um fato certo, você está falando uma frase no modo indicativo. Quando você fala assim, a pandemia tem feito muitos mortos, então essa é uma verdade, é um fato certo. Então você está falando no modo indicativo. Então, repetindo, são três modos verbais: indicativo, certeza, subjuntivo, hipótese, imperativo, ordem, conselho. Então, veja aqui alguns exercícios com a tirinha do menino maluquinho.
tá? Então, vamos lá. Ziraldo, menino maluquinho, tirinha do dia, e você pode procurar outras tirinhas nesse site aqui. Por favor, tenha cuidado, o paciente morte. Então, a gente sabe que aqui qual é a situação. Olha, a situação de hospital, a gente percebe que tem aqui uma cama, né? O médico, né? Ou talvez até um enfermeiro com o símbolozinho ali da questão de saúde. E a mãe pedindo, por favor, tenha cuidado, o paciente morte. Ou seja, o menino maluquinho não gosta de tomar injeção, e ele morde, né? Então é muito perigoso aplicar uma injeção no menino maluquinho. Exercício 18. Quais são os verbos que aparecem na história? Então você tem aqui no primeiro balãozinho, você tem o tenha, e no segundo balãozinho você tem morde. Então a resposta para 18 é tenha e morde. 19. Observe o primeiro quadrinho e responda o que se pede. A. Qual foi o modo verbal usado neste quadrinho? Por que a mãe do menino usa esse modo verbal? Ela está pedindo, né? Então, ela está pedindo para o médico. Tenha cuidado, né? Então, o modo verbal aqui é o imperativo. E por que ela está usando esse modo verbal? Para fazer um pedido para o enfermeiro. Letrinha B. Observe ainda neste quadrinho as mãos da mãe do maluquinho. O que elas indicam? Então, lá no primeiro quadrinho, as mãos estão indicando um pedido. Olha aqui, ó. Certo? Tudo do primeiro quadrinho. Então, você cruzando as mãos aí em sinal de pedido. Por favor, tenha cuidado. B. 20, aliás. Observe o segundo quadrinho e responde ao que se pede. 20A. Qual foi o modo verbal usado neste quadrinho e por que a mãe do menino maluquinho usa esse modo verbal? Então, no segundo quadrinho, ela fala assim: o paciente morde. Então, ela está expressando uma verdade, né? Ela acha, né? Ela tem certeza que o paciente morde. Então, essa frase está no modo indicativo. Por quê? Porque ela contou um fato, porque ela contou uma realidade. No segundo quadrinho, as mãos da mãe estão posicionadas de forma diferente em relação ao primeiro quadrinho. Então, veja, se no primeiro quadrinho as mãos estão unidas e cruzadas, como fazendo um pedido, no segundo quadrinho ela coloca a mão assim, olha, por quê? Porque ela está contando uma coisa que o menino maluquinho não tem que ouvir, ele não deve ouvir. Olha, o paciente morde. Então, ela está escondendo aqui a boca dela para que o menino não escute o que ela está falando. 21. O humor da tirinha está na surpresa que temos ao perceber qual é a verdadeira preocupação da mãe. Qual é a verdadeira preocupação da mãe? Ela está contando uma coisa que o menino maluquinho não precisa ouvir, ele não deve ouvir, ou seja, ele não precisa saber que ele mesmo morde. 22. Observe a expressão do menino maluquinho nos dois quadrinhos. O que ele deve estar sentindo em cada um? O que essas expressões confirmam? Então, veja, lá no primeiro quadrinho, ele está com medo da injeção. Está cobrindo até a boca, né? Segurando a pontinha da coberta ali, e os olhinhos, olha a sobrancelha dele, né? As sobrancelhas arcadas, né? Expressando o medo. E no segundo quadrinho, ele parece estar pronto para atacar o enfermeiro, né? Parece que ele já vai morder o enfermeiro. Por isso que a mãe tem o receio de que, cuidado, o menino morde, hein? Então, o segundo quadrinho, ele está pronto para atacar o enfermeiro, e no primeiro quadrinho ele está sentindo medo. Certinho, pessoal? Então, retomando aqui, você tem aí no quadrinho dois tipos de modos verbais. Aqui nós temos o tenha cuidado, é um modo imperativo, ela está pedindo, né? E no segundo quadrinho, ela está falando de um fato real. Então, nós temos o modo indicativo. Só não apareceu aqui nesse quadrinho o modo subjuntivo, tá? Os verbos também podem se flexionar quanto ao tempo, tá? Se a coisa aconteceu, se o fato aconteceu ontem, se aconteceu hoje, ou se é uma rotina, se acontece todos os dias, ou se vai acontecer amanhã. Os períodos de tempo que contamos no nosso dia a dia são: o que está acontecendo agora é o presente, o que já passou é passado ou pretérito, e o que ainda vai acontecer é o futuro. Tá? Então, aí, sem problemas, todo mundo sabe disso já. Aí você tem os tempos verbais. Quais são os nossos tempos verbais? Você tem um tempo presente, você tem 3 tipos de passado e você tem 2 tipos de futuro. Então, esses daqui são os tempos no modo
indicativo, aquele modo verbal que expressa um fato, uma realidade. Então, quando você fala uma frase no presente, é porque a ação acontece em um período que abrange o momento que você está falando. Pode ser agora, pode ser atualmente. Jorge tem um cachorro, banana é uma fruta deliciosa, o rio Amazonas banha Manaus. Então, aqui você tem verdades, você tem fatos, por isso que eu estou usando no tempo presente e no modo indicativo. Quando eu vou me referir ao passado, eu tenho três possibilidades. Eu posso usar o pretérito perfeito, eu posso usar o pretérito imperfeito ou o mais que perfeito. O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito mostram uma ação que acontece antes do momento da enunciação e foi concluída. Quando ela acabou, quando ela foi concluída, eu tenho o pretérito perfeito. Cantou uma bela canção para o filho dormir. O pretérito imperfeito, eu tenho uma ação que aconteceu no passado, mas ela durou, ela prolongou, ela continuou por mais tempo. Eu sempre cantava essa música. E o mais que perfeito, você tem que imaginar duas ações. As que aconteceram ontem, por exemplo. A ação mais antiga, tá, que aconteceu primeiro, ela está no pretérito mais que perfeito. Então eu falo assim: dormira, que a gente gosta de falar tinha dormido quando você ligou. Ela já dormira quando você ligou, ou ela tinha dormido quando você ligou. E o futuro, nós temos dois tipos: o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente, nas duas a ação ainda vai acontecer, tá? Aqui a ação vai acontecer depois do momento que você fala, seremos felizes para sempre. E o futuro do pretérito, a ação aconteceu depois de algum momento no passado. Então, ele prometeu ontem que voltaria hoje. Então, primeiro ele prometeu, depois ele disse que voltaria. Tá? Então, aqui você tem os tempos básicos, os tempos do modo indicativo. Presente, três tipos de pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e dois tipos de futuro, o do presente e do pretérito, tá? Então, vamos ler esse quadrinho aqui, ó. Além dos empregos básicos do presente e do indicativo, há outros. Com o presente, você pode enunciar um fato que ocorre no período de tempo concomitante ao momento que você está falando. Concomitante quer dizer ao mesmo tempo, tá? Esse é o sentido básico que você viu no quadro. Então, ele está no banho, não pode atender agora. O tempo presente também pode exprimir uma verdade científica, uma lei, um dogma. Um dogma é um ensinamento, tá? Ações ou estados permanentes são considerados como tal. A Terra gira em torno de si mesma. Então, essa é uma verdade científica, tá? Em que você usa o tempo presente. O tempo presente também pode ser usado para exprimir uma ação habitual, uma característica permanente. Eu uso sempre boia porque não sei nadar. Então, eu uso, é um hábito meu, uma ação habitual. Então, aí eu uso o tempo presente também. Ou então, você pode usar o tempo presente nessa situação aqui, ó. Dar atualidade a fatos ocorridos no passado, porque daí esse fato vai ficar mais próximo do leitor. Então, imagina que você está numa aula de história e a professora fala assim: olha, em 1500, quando Cabral chega no Brasil, por que ela vai usar esse tempo presente? Porque ela quer que você perceba lá na sua cabecinha, que você faça a imagem mental na sua cabeça de Cabral chegando no Brasil. Então, quando ela faz isso, ela está fazendo o quê? Dar atualidade a fatos ocorridos no passado ou fatos inventados que ficam assim mais próximos do leitor. Ou o tempo presente também pode ser usado dando uma ideia de futuro próximo que você tem certeza que vai acontecer. Amanhã eu ligo, a gente combina tudo. Então, quando eu falo amanhã eu ligo, é certeza que a pessoa vai ligar para combinar e vai combinar tudo, tá? Então, esse verbo no presente com ideia de futuro também é usado muito por nós falantes da língua portuguesa. Neste último caso, o uso de palavras que marcam o tempo é muito importante. Então, você sabe que a frase está no futuro, não por causa do verbo ligo ou do combina, mas por causa do amanhã. Então, esse amanhã aqui é muito importante para eliminar possíveis dúvidas com relação ao momento da ação. Certo? Então, pessoal, depois nós continuamos falando um pouquinho mais de verbos. Beijo.